Vamos ao top 5 de melhores jogos do Flamengo em 2025, lembrando do início da temporada até agosto. Vamos lá, começando o top 5, lembrando, a gente entrou em acordo porque eu e a Mayara, a gente tinha uma opinião dos 5 jogos, eram exatamente os mesmos 5 jogos, porém em ordem diferente, mas entramos em acordo, então vamos começar. Começando com a quinta melhor atuação do Flamengo até aqui nesta temporada de 2025. Bom, a vitória contra o Corinthians, que o Flamengo, se eu não estou errada, vence por 4-0, jogo no Maracanã. O Flamengo jogou demais naquele dia. É o que eu me lembro muito, assim, que claramente é a atuação impressionante do Pedro. O Pedro, que tinha voltado de lesão tinha algum tempo. E, assim, impressionante como o Flamengo jogou demais naquele dia. O Flamengo, é claro que teve momentos que o Corinthians defensivamente não fez uma grande partida, mas, assim, também tinha muito mérito do Flamengo. O De Arrascaeta, Pedro, que fizeram uma grande partida, e ali o Flamengo conseguiu muito, por exemplo, jogar pelo meio, pelo centro ali do campo. O Flamengo ali com boas trocas de passes de Arrascaeta com Pedro, e o Flamengo jogando muito bem, criando muitas chances, e assim, foi uma atuação do Flamengo, assim, uma das melhores atuações com certeza do Flamengo na temporada. É claro que você pode falar, teve jogos do Flamengo mais difíceis? Sim. Teve adversários mais difíceis? Sim. Mas definitivamente naquele dia o Flamengo jogou muito, tanto coletivamente quanto individualmente, e eu destacaria com certeza naquele dia a atuação do Pedro, que foi espetacular. No duelo contra o Corinthians dá para dizer com certeza que foi uma das primeiras grandes atuações coletivamente da equipe do Felipe Luiz até aquele momento no Campeonato Brasileiro. Ele e a equipe do Flamengo conseguiram ir num nível muito alto, e claro, o destaque individual foi o Pedro. O Flamengo conseguiu, por exemplo, abrir o placar rapidamente com o Everton Cebolinha numa baita finalização de fora da área, só que depois veio o show do Pedro, e aí o Flamengo conseguiu vencer a equipe do Corinthians com uma certa facilidade, é bom dizer assim. O Flamengo logo desde o início da partida conseguiu sobressair muito bem, e bom, ao longo do tempo foi passando e o Flamengo foi apenas melhorando, e a gente pode dizer com certeza que aquela foi a primeira grande atuação do Pedro pós a lesão que ele teve. Indo para a quarta partida que a gente considera a melhor do Flamengo até aqui na temporada, é o duelo contra a equipe do Internacional na Libertadores. Esse jogo não tem muito tempo. O Flamengo venceu a equipe do Internacional no Beira-Rio por 2-0, e o Flamengo fez uma grande partida num momento muito importante, numa competição onde a gente pode dizer que o Flamengo ainda não tinha jogado tão bem assim. Podemos dizer com certeza que no duelo contra o Internacional foi a melhor atuação disparada do Flamengo, talvez nos últimos 2 anos de Libertadores. O Flamengo jogou um futebol muito redondo, com Saúl e Jorginho jogando em alto nível e se destacando, principalmente pelo controle e pela calma. E o Flamengo conseguiu vencer a equipe do Internacional no jogo onde o Internacional precisava atacar a equipe do Flamengo, mas a realidade é que o Internacional só teve uma oportunidade ali na reta final do jogo, onde a bola sim bate na trave, mas é um lance, assim, podemos dizer sorte do Internacional. Mas ao longo dos 90 minutos o Flamengo foi muito superior, e o Flamengo venceu no final da partida de 2-0, mas também se fosse 3-0 não teria sido nada de absurdo. Então o quarto jogo, na minha opinião, do Flamengo nessa temporada de melhor atuação foi contra a equipe do Internacional. O desempenho do Flamengo contra o Internacional no Beira-Rio do jogo da Libertadores foi impressionante. O Flamengo, além de jogar muito bem, o Flamengo teve o controle de boa parte do jogo, e o Flamengo não sofreu defensivamente contra o Internacional nessa partida. E assim, um jogo de Libertadores jogando no Beira-Rio, você sempre espera um jogo muito difícil, um dos jogos mais difíceis que o Flamengo pode encontrar na temporada, tanto que a gente sempre destaca que nos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, jogos mais difíceis da temporada definitivamente é o jogo contra o Internacional do Beira-Rio. O Flamengo tem enorme dificuldade de vencer lá, e nessa temporada o Flamengo venceu tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. E assim, além de vencer, eu acho que é bom destacar, a gente viu muito o Flamengo do Felipe Luiz, o Flamengo do Saúl, o Flamengo do Jorginho. Foi uma atuação assim impressionante, porque o Flamengo soube jogar com a vantagem. Essa é a boa definição. O Flamengo soube jogar com a vantagem. O Flamengo tinha vencido o primeiro jogo no Maracanã, e quando jogou contra o Internacional no Beira-Rio, o Internacional precisava pelo menos vencer por um gol de diferença, e o Flamengo soube jogar com essa vantagem e jogou muito bem. Foi muito bem defensivamente, quase não sofreu. O Internacional nem teve tantas finalizações assim, ainda mais se você pensar que era uma equipe que precisava marcar pelo menos um gol para levar o confronto para os pênaltis. E o Flamengo não sofreu tanto defensivamente. O Flamengo criou as suas chances,
e o Flamengo aproveitou as chances que teve, marcou o primeiro gol com o De Arrascaeta, não foi Arrascaeta, né? O primeiro gol com o De Arrascaeta, ali numa boa jogada, que eu acho que, se eu não tô errado, o Gonzalo Plata cabeceia a bola para trás, o Arrascaeta faz um belíssimo gol, o Flamengo faz 1-0 no primeiro tempo, jogando bem, tranquilo, volta para o segundo tempo, o Internacional tenta ter uma pressão, mas o Flamengo rapidamente consegue controlar bem o jogo no segundo tempo, o Internacional, e olha que o Flamengo, naquela parte da temporada, o Flamengo estava tendo algumas atuações no segundo tempo um pouco abaixo, comparado ao primeiro tempo, mas não foi o que a gente viu no confronto contra o Internacional no Beira-Rio. O Flamengo conseguiu manter o nível, o Flamengo não sofreu, continuou criando chances, tentando chegar ao segundo gol, e olha que o Flamengo teve 2 gols anulados, que foi do Bruno Henrique, né? Bom destacar, acho que um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. O Bruno Henrique realmente estava impedido, não tinha o que fazer, então os gols foram muito bem anulados, mas o Flamengo, né, fez um gol, teve 2 gols anulados, e aí já na reta final da partida, o Pedro ainda faz o segundo gol do Flamengo, para confirmar a classificação do Flamengo e para confirmar uma grande partida do Flamengo, um desempenho assim, muito equilibrado de uma equipe que foi muito bem ofensivamente e muito bem defensivamente naquele dia contra o Internacional. Bom, agora abrindo o top 3, na nossa opinião, a terceira melhor atuação do Flamengo até aqui nesta temporada foi no duelo contra a equipe do Botafogo na Supercopa Rei. Aquela é uma atuação, com certeza, que talvez tenha sido a primeira grande atuação do Flamengo em 2025, uma atuação onde é sempre bom lembrar, o jogo para ali entre os 10, 15 minutos mais ou menos por conta de uma chuva impressionante, mas antes da chuva, né, cair tanto, o Flamengo já estava pressionando absurdamente a equipe do Flamengo estava pressionando absurdamente a equipe do Botafogo e já tinha feito 1-0 com gol de pênalti do Bruno Henrique. Aquela é uma partida, com certeza, que é muito especial, ao menos na minha opinião, porque obviamente era um clássico carioca, valia taça, e o Botafogo era o atual campeão brasileiro e da Libertadores ainda é, mas naquele momento era mais ainda, porque era início de temporada. O Botafogo tinha sim uma grande equipe, assim como a equipe do Flamengo, e como o Flamengo deixou claro que aquela partida, aquela Supercopa Rei era a grande prioridade no início da temporada, o desempenho do time realmente foi bem acima da média no geral ao longo da temporada. O Flamengo jogou muita bola, mas obviamente o grande destaque foi o Bruno Henrique, que inclusive marca um segundo gol espetacular, na minha opinião, uma das melhores atuações do Bruno Henrique nessa temporada, se não for a melhor. Então, assim, o Flamengo jogou muito bem contra a equipe do Botafogo. O jogo acho que terminou 3-1. Acho que o jogo terminou 3-1. O Botafogo faz um gol no final. O Flamengo faz uma belíssima atuação e vence o Botafogo e vence a Supercopa Rei. Foi com certeza uma das grandes atuações do Flamengo, na minha opinião, nesta temporada. Sem dúvida nenhuma, o Flamengo enfrentou um grande adversário, o Botafogo, atual campeão da Libertadores, atual campeão do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo jogou muito bem, desde o início da partida. É claro que você pode lembrar muito do desempenho impressionante do Bruno Henrique. O gol do Bruno Henrique, se eu não estou errado, é o segundo gol. O segundo gol do Bruno Henrique é definitivamente um dos gols mais bonitos do Flamengo nessa temporada, assim, tranquilamente, um dos gols mais bonitos do Fla. É impressionante aquele gol, ele fez um golaço, e assim, era um jogo enorme. Dá para dizer assim tranquilamente, pode ser que para eles não fosse, mas para a gente era, porque era uma final, uma Supercopa Rei. O Flamengo tinha já um tempinho que não vencia a Supercopa Rei e enfrentava o Botafogo, um time assim que estava muito bem, desde que foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, fez um 2024 muito bom, e o Flamengo foi. Mesmo assim, mesmo o adversário sendo de muita qualidade, o Flamengo fez uma grande partida, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Flamengo vence por 3-1, mas poderia ter sido só 3-0, é que na reta final do jogo o Botafogo ali criou algumas chances e conseguiu marcar o gol. Mas assim, foi uma atuação, sem dúvida nenhuma, uma das melhores atuações do Flamengo nesta temporada. E eu diria que foi a primeira grande partida do Flamengo do Filipe Luís em 2025, entendeu? Assim, o Flamengo jogou muito e eu acho que assim, o grande destaque, dá para dizer, sem dúvida nenhuma, foi o Bruno Henrique, jogou muito naquele dia. Bom, a segunda partida que a gente considera até aqui a melhor do Flamengo em 2025 é o duelo contra a equipe do Chelsea, a equipe que acabou se consagrando campeão da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo conseguiu vencer a equipe inglesa por 3-1. O Flamengo, e olha que saiu atrás após um equívoco do lateral Wesley, que hoje obviamente não está mais na equipe do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu virar contra os ingleses e fazer uma belíssima partida. O Flamengo fez naquele dia, com certeza, um dos jogos que não tem nenhuma dúvida que muitos torcedores do Flamengo vão levar como um jogo muito especial, um jogo onde o adversário era superior, era melhor, tanto que a gente vê o que aconteceu depois na competição. O Chelsea tinha grandes nomes, belíssimos
jogadores realmente de níveis muito acima do futebol brasileiro e da América do Sul, e mesmo assim o Flamengo conseguiu fazer uma grande partida, especialmente na segunda etapa, onde o Flamengo conseguiu marcar 3 gols e vencer os ingleses, e poderia até mesmo ter feito mais gol, dá para dizer assim. O Flamengo com certeza fez ali um dos seus grandes jogos nos últimos anos, acho que eu posso falar assim, nos últimos anos, um dos seus grandes jogos, e aquele jogo foi muito, muito especial para a maior parte da torcida do Flamengo. Só não é a primeira colocada, porque eu acho que vocês sabem qual provavelmente será o primeiro jogo até aqui que a gente considera o melhor, mas com certeza a atuação contra a equipe do Chelsea, até pelo nível do adversário, com certeza é uma vitória histórica para o Flamengo. Essa é uma partida que vai ser lembrada pelos flamenguistas por muito tempo. Com certeza é uma das partidas mais especiais que o Flamengo venceu nos últimos anos. Acho que dá para dizer isso tranquilamente. O Flamengo não só venceu um clube europeu, o Flamengo venceu jogando muito bem. O primeiro tempo foi equilibrado e assim o Flamengo sofreu um gol num erro do Wesley, mas foi um primeiro tempo bem equilibrado, que o Flamengo inclusive poderia ter aberto o placar. No segundo tempo, o Flamengo simplesmente jogou demais. O Flamengo fez 3-1 no Chelsea, mas como você destacou, poderia até ter feito mais. O Flamengo faz o primeiro gol, empata, e aí depois, seguidamente, rapidamente faz o segundo, e quando o Chelsea vê, já tá 2-1 pro Flamengo, e o Flamengo segue jogando muito bem, segue criando chances. Acho que depois do segundo gol do Flamengo, o Jackson é expulso, e aí já mais na reta final do jogo, o Flamengo faz o terceiro gol, mas assim, de novo, o Flamengo jogou muito naquele dia, e o Flamengo naquele dia mostrou que esse time do Flamengo é muito acima. Quando se joga o seu melhor futebol, é muito acima de muitos times do futebol sul-americano. É claro que tem os times que, né, no dia que o Flamengo não tiver na sua melhor partida, pode, por exemplo, conseguir jogar ali de igual para igual com o Flamengo, vencer inclusive o Flamengo, como equipe já vencer o Flamengo, inclusive na atual Libertadores e no Campeonato Brasileiro, mas é bom destacar que o Flamengo naquele dia fez um jogo assim muito impressionante, e o Flamengo não venceu qualquer time, o Flamengo venceu uma equipe que no futuro se tornaria campeão mundial. Então assim, o Flamengo fez uma partidaça, e não só fez uma partidaça como venceu, e se você pensar que nos últimos anos, eu daria até para dizer que mais de uma década, os clubes brasileiros quase não venceram times europeus, e não digo nem só os brasileiros, eu digo os sul-americanos também quase não venceram clubes europeus. Então você vê, por exemplo, uma equipe brasileira ganhar uma equipe europeia, é sim para se destacar, e é sim para deixar bem lembrado na história, que o Flamengo mais uma vez foi lá e venceu um clube inglês, e venceu jogando da sua forma, do seu jeito, futebol pra frente, nada de ficar no campo de defesa. É claro que eu não tô diminuindo nenhuma equipe aqui, cada um joga do jeito que quiser, mas o Flamengo jogou do seu jeito, da sua forma, foi pra cima e venceu o Chelsea do jeito Flamengo. Bom, e na minha opinião, a melhor atuação, melhor dizendo, na minha opinião e da Maiara, a melhor atuação do Flamengo até que na temporada de 2025 é, obviamente, na vitória de 8-0 do Flamengo contra a equipe do Vitória. Foi uma atuação, com certeza, que a gente lembrou das maiores atuações da história do Flamengo. Dá para destacar isso com certeza, tanto que é uma das maiores vitórias de um clube na história do Campeonato Brasileiro. O Flamengo naquele dia fez uma atuação simplesmente espetacular. A gente com certeza lembrou dos melhores Flamengos, inclusive a gente lembrou do Flamengo de Jorge Jesus. Foi uma atuação histórica, uma atuação onde muitos jogadores individualmente se destacaram, mas acima do individual nós vimos um coletivo que foi impressionante. O Flamengo conseguiu vencer num resultado realmente chocante, dá para dizer assim. O Flamengo fez uma partida logo desde os primeiros minutos, abrindo o placar com 2-0, com 3 minutos de jogo ali. A gente já viu que o Flamengo iria sim vencer a partida, mas uma coisa é vencer a partida, outra coisa é você golear, como o Flamengo fez. E o Flamengo naquele dia não tirou o pé, naquele dia o Flamengo foi para cima, e o Flamengo fez uma das suas melhores atuações na sua história, dá para dizer assim. É com certeza uma atuação histórica, e com certeza, se o Flamengo for campeão brasileiro, esta atuação será lembrada por muitos torcedores como uma das, se não a melhor, uma das 3 melhores atuações do Flamengo na era Filipe Luís. É difícil que outras atuações de Flamengo na era Filipe Luís ao longo, claro, o Filipe Luís pode ficar mais anos no Flamengo e o Flamengo pode vencer mais grandes jogos, mas eu acho muito difícil que o Flamengo tenha uma atuação como teve contra a equipe do Vitória. 2 melhores do que essa, eu acho bem difícil. O Flamengo contra o Vitória com certeza fez história no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro e também na história dele. Bom, o Flamengo vencendo Vitória por 8-0 foi uma vitória incrível. O Flamengo teve uma atuação, um desempenho que lembrou demais o Flamengo do Jorge Jesus. Se me falasse que aquela partida ali era de 2019, eu acreditava, porque eu simplesmente vi o Flamengo do Jorge Jesus ali. O Flamengo fez 1-0,
quando a gente viu já estava 2-0 e simplesmente o Flamengo indo cada vez mais para cima, buscando cada vez fazer mais gols, criando chances. E quando a gente viu já estava 4-0 e depois que viu já estava 8-0. Então, assim, o Flamengo naquele dia teve um desempenho espetacular que nos faz ter essa lembrança tão carinhosa do Flamengo do time de 2019. O Flamengo de 2019. Um futebol para frente, um futebol de muita qualidade, uma equipe eficiente, porque o Flamengo atual é muito bom, só que nem sempre é tão eficiente nas finalizações. E o Flamengo naquele dia foi muito eficiente. Pedro fazendo 3 gols, Samuel Lino fazendo uma atuação espetacular. Como esquecer o gol do Pedro dando, como é que a gente fala, aquele drible? Dando um elástico, o Pedro dando um elástico, depois dando uma cavadinha. Gente, aquele dia, Arrascaeta fazendo, acho que gol, dando assistência. Sim, impressionante. A atuação do Flamengo ofensivamente naquele dia foi espetacular. O Flamengo com um desempenho, assim, que a gente vai guardar muito na nossa memória, porque, assim, é claro que tem sempre jogos e jogos que a gente não esquece. O Flamengo, por exemplo, do Jorge Jesus, um jogo do Flamengo do Jorge Jesus que eu nunca esqueço, por exemplo, o Flamengo de 2019. Flamengo e Goiás, nunca esqueço aquela partida. O Flamengo do Dorival Júnior, o Flamengo de 2022. Como esquecer o Flamengo vencendo o Vélez, porque foi 4-0 na Argentina, entendeu? Atuações que você simplesmente não esquece. E esse jogo do Flamengo, vitória por 8-0 contra o Vitória, no Maracanã, é uma partida com certeza que eu nunca vou esquecer, ainda mais se você parar pra pensar o Flamengo do Felipe Luiz. Definitivamente, assim, é claro que tem desempenho e as pessoas, obviamente, têm opiniões diferentes, mas pra mim, a atuação do Flamengo do Felipe Luiz é essa vitória do Flamengo contra o Vitória por 8-0. Realmente é uma atuação espetacular.